mais um cafezinho com a Dai começando e hoje nós viemos a Santos. Estamos na área da comunicação e a responsabilidade é redobrada, porque estamos aqui com quem? Vanessa Faro, jornalista, repórter, apresentadora. E vocês já imaginam o meu estado aqui de nervoso, né? Nada. A gente se conhece há vários e vários anos, então a gente já tem intimidade. Pode perguntar o que quiser. Eu vou agradecer a Vanessa por sábado abrir as portas do seu lar aqui para nós, para esse bate-papo. E, Vanessa, é sempre um prazer falar com você. Aqui não quero perder a oportunidade de deixar aqui registrado o quanto eu tenho uma admiração e um carinho profundo pela Vanessa. Ela faz parte da minha história, da história da Daioko. Ela abriu as portas da TV para nós. Eu fiz exposições na TV, conheci as outras apresentadoras, tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de apresentar o meu trabalho, e nós conseguimos até fechar parcerias de divulgação com a figurinista da época. Então, foram momentos maravilhosos que me proporcionaram novos projetos, novas portas abertas, e você está guardada aqui no meu coração, num lugar muito especial. Você também, é recíproco, pode ter certeza. Tanto que eu vim aqui para entrevista com esse brinco que eu amo, maravilhoso. Eu tenho muitas peças suas que sempre, porque você sempre fez com muita qualidade, muito carinho e que a gente sentia com amor. Então, obrigada. Essa pessoa é demais, é maravilhosa. Então nós vamos começar com aquela perguntinha básica. Quem é a Vanessa? Meu Deus do céu, uma pergunta difícil essa. A gente se definir. Veja bem, eu estou com 54 anos de idade, então assim, eu sou várias pessoas. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai aprendendo com a idade, a gente vai se reinventando. Eu tive que me reinventar muitas vezes na minha vida, principalmente após os meus 50 anos, eu tive que me reinventar bastante. Mas eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou ariana, eu amo meu signo de Áries de fogo, o pessoal brinca, meu Deus, é Satanás. Não, a gente... Satanás é bom. Eu falei, não, eu sou impulsiva, isso é uma coisa que já me botou em vários apuros, verdade, me arrependo de muitas coisas por ser impulsiva, mas eu sou muito verdadeira. Eu acho que eu sou muito verdadeira, eu sou muito sincera. Se eu gosto de uma coisa, a pessoa sabe que eu gosto. Se eu não gosto, a pessoa vai saber na hora que eu não gosto. Eu não tenho essa de duas caras. Eu sou realmente, eu prezo pela verdade. E as minhas amizades são pessoas que são sinceras. Então, assim, eu tenho... Isso para mim é muito importante. Eu falava muito para minha filha e para o meu irmão quando eram pequenos. Vocês podem errar, só não mintam. Não mintam para mim. Se vocês falarem a verdade, eu vou explicar porque que errou e tudo mais, mas vou perdoar. Mas se vocês mentirem, então quer dizer, mentira para mim é uma coisa muito... então faz parte do meu ser uma pessoa, um livro aberto, né? Que às vezes a minha mãe falava, você é livro aberto demais. Então, mas eu sou assim, eu sou muito família, Alice. Eu sou família para mim. Todas as decisões que eu tive na minha vida, profissionais, realmente foram ligadas à família. Então, é o que eu brinco, que o almoço de domingo em casa, para mim, é sagrado. Tá com eles. Eu sinto... Os meus pais já faleceram, eu sinto muita falta deles. Todos os dias eu lembro deles, eu rezo, eu tenho meu cantinho aqui, que eu faço a minha oração. Eu rezo deles, eu agradeço, né, os meus antepassados, e eu procuro passar esse amor à família, para minha filha e para o meu irmão, porque eu sou irmã também. A minha filha vai fazer 30 anos e o meu irmão tem 34 anos. Quando eu me divorciei, né, do meu primeiro casamento, eu voltei a morar com os meus pais. Então a Bruna e o Lucas foram criados juntos. Então, porque eles têm a mesma idade, quase, né? A mesma idade, quase. Então, por isso que para mim, assim, os meus pais passaram esse conceito de que família é muito importante. A gente está um apoiando o outro. E então, quando os meus pais morreram, eu perdi, assim, o chão. Mas eu tive que
tomar Ser o lugar. mãe e irmã. Exatamente. Então, essa é a Vanessa. E uma pessoa inquieta. Gente, a gente já percebe pelo jeito que ela se expressa, né? Como nasceu a poderosa Vanessa, jornalista? Eu sempre gostei de filme, da arte e cultura. Minha mãe sempre foi muito ligada à arte, ela foi artista plástica, ela foi estilista, ela tem vários quadros aqui na minha casa que ela pintou. E o meu pai sempre era muito de cultura, então eles sempre me proporcionaram, eu tive muita sorte. Os meus pais, eles tinham uma cabeça muito aberta, eles sempre me proporcionaram a questão de estar aprendendo coisas novas, a importância da educação. Uhum. Então, eles sempre me proporcionaram viagens, cultura, coisas artísticas, sempre levaram para teatro, para balé e tal. E a minha avó materna, falecida também, ela sempre gostou de filme antigo, de série, eu assistia muito com ela. E nessas séries, nesses filmes, sempre tinha algum jornalista ou uma jornalista. E eu me lembro que aí o meu pai percebeu e ele deu para mim um gibi que eu tenho até hoje, que é do Tantan Tintin, que é a história de um jornalista da Bélgica e que viajava pelo mundo e, enfim, descobrindo aí várias coisas investigativas, e aquilo foi me influenciando. E aí eu queria mudar o mundo, né? Eu achava que através do jornalismo eu poderia estar mudando o mundo. Não pude mudar o mundo, mas acho que eu pude ajudar muitas pessoas. Às vezes a gente pensa que ajudando pelo menos uma pessoa, você já faz uma diferença no mundo, né? Começando com exatamente. você consegue fazer a diferença. E como que você se identificou com o jornalismo esportivo? O jornalismo esportivo que me adotou, ele que me puxou, falou, vem cá, Vanessa, porque eu não pensava em ser jornalista esportiva, nunca passou pela minha cabeça, embora, hoje eu pensando, quando eu era nova, assim, mais nova, eu ficava assistindo os programas esportivos que tinha o Luciano do Vale, tinha a Cléo, uma apresentadora, eu ficava vendo, eu achava muito legal, mas eu nunca passou pela minha cabeça o jornalismo esportivo, até porque a minha mãe era estilista, eu achei que se eu queria fazer jornalismo, eu sempre escrevi muita poesia, muita coisa assim, mas eu queria trabalhar em revista, não queria trabalhar em TV, e eu achava que eu ia desenvolver muito texto, né, porque com revista, com reportagens especiais, reportagens pelo mundo afora, eu queria fazer reportagens, né, no mundo, que é uma coisa que eu gosto de viajar, e de cultura, eu gosto muito de cultura e história, então eu queria isso para conciliar, tudo, né? E também a moda, eu falei, de repente se não der isso, vou para lá da moda por causa da minha mãe. E no final das contas veio o jornalismo esportivo e eu acabei me apaixonando, e foi de uma coisa assim, minha melhor amiga, a gente fazia faculdade junto, a Ivana, o sonho dela era trabalhar com televisão, e aí hoje o meu atual marido, ele foi nosso professor de rádio na faculdade e ele era produtor da extinta TV Litoral, que hoje é a TV Santa Cecília, na época funcionava na Capitão Mora Aguiar, em São Vicente. E aí ela pediu para ele para ver como é que era a produção de TV. E ela não queria ir sozinha, me levou. E eu falava, Ivana, eu não quero ir, eu não quero trabalhar com isso, caramba. Mas eu não vou sozinha. Então, por amor à minha amiga, você foi por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão de ônibus, as duas, uma viagem daqui até lá. E aí eu comecei a gostar daquilo. Só que aí a gente fez aquilo, trabalhou até na TV Litoral, aí a gente saiu, continuou a faculdade, e aí o saudoso Manente me contratou para a TV Tribuna, e a Ivana também foi contratada para a TV Tribuna, só que ela mudou de área, ela foi para a área de marketing. Você foi para a TV e eu fui para a TV e ela foi para a área de marketing. Olha que loucura, gente, a vida como é, né? E aí eu reencontrei o Eduardo Silva na TV Tribuna, e aí durante a semana eu fazia reportagens do geral, que a gente chama, que é reportagem de tudo. E aí, final de semana, ele, como tinha sido meu professor, ele falou assim, final de semana, teu plantão, faz esporte. E aí foi paixão. Casamento. Né? Foi um casamento. E aí ultrapassou, né? Extrapolou. Porque aí foi o casamento com o esporte, o jornalismo esportivo, e muitos anos depois o casamento com o Eduardo Silva. Olha só, gente, o destino, hein? Olha o destino, gente. O esporte aí muda vidas. Bom, você já cobriu Olimpíadas, Copas do Mundo, eventos, né? Sim. Você
passou por algum preconceito nessa área, por ser mulher? Sim. Na área do esporte? Sim, muita coisa mudou, graças a Deus, hoje no jornalismo. Hoje você encontra muitas mulheres do jornalismo esportivo, inclusive narradoras, repórteres de campo e tudo mais, mas na época que eu comecei o jornalismo esportivo, eu sofri muito preconceito, e até para poder ser setorista de esporte, porque até então na TV Tribuna, onde eu trabalhava, era só homem que tinha sido setorista do Santos Futebol Clube. Então eu tive que estudar mais, eu tive que batalhar mais para provar que eu podia também falar sobre futebol. E aí quando surgiu a vaga, foi quando o Abel Neto, que era o setorista do Santos, foi para a Globo em São Paulo na época, e aí ficou a vaga de setorista do futebol, e aí na época o Nereu Pazos, que era o chefe do esporte, falou assim, a vaga é tua. E é claro que foi uma felicidade enorme, mas eu sofri preconceito dos próprios jornalistas mesmo, que olhavam chegando lá no campo, às vezes só tinha eu de mulher ali, às vezes eram mais de 60 homens e só eu no centro de treinamento do Santos. E aí falavam, o que essa Patricinha tá fazendo aqui? Veio passear, até parece que entende de futebol. E aí eu tive que ir provando no meu dia a dia que eu estudava, eu tive que estudar a regra e tudo mais. Forte e persistente também, né? Para estar ali sozinha, diante de tantos homens, exatamente, né? E sabendo para impor o respeito, profissionalismo. E aí foi indo, e depois eu acabei tendo até torcida organizada. Olha só, gente, como as coisas mudam. Mudam, mas eu fico tão feliz de ver hoje tantas mulheres no jornalismo esportivo. Nossa, é muito legal. Uma diferença, só rapidinho, na minha época aqui do Santos não tinha nem banheiro para mulher no centro de treinamento, era só para os homens. Na verdade era um container, aí depois tinham para os homens, e aí hoje em dia você tem um banheiro para mulher. Evoluiu, gente. Já é um caminho, né? Já é um passo a mais. E quais foram os desafios que você enfrentou, que você acha que as pessoas que querem se tornar, né, jornalistas podem ser que encontrem? Eu acho que hoje em dia a profissão de jornalista está bem complicada, porque você já começou a ficar complicada quando falaram que a gente não precisava mais, para ser jornalista, você não precisava mais do diploma, não era obrigatório. Mas diga-se de passagem que algumas emissoras, tipo a Globo, ela só contrata jornalista se for formado. Mas tem alguns lugares que não. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é a desvalorização da profissão. Então, hoje em dia a gente está num país polarizado, assim, quer dizer, direita, esquerda, eu não sou assim, eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio em tudo. E com isso, eu acho que os jornalistas acabaram pagando um preço muito alto. Então, se ele dá uma notícia de um jeito, o pessoal vai lá, se dá a notícia do outro, eu só estou dando um exemplo leve, né? Mas eu acho que na vida não é assim, gente, né? Você tem que encontrar equilíbrio em tudo. E eu acho que está muito difícil para o jornalista hoje em dia poder falar e dar uma notícia e não ser criticado. E assim como está difícil também ser valorizado profissionalmente e financeiramente. Jornalismo não é uma profissão que paga bem, a não ser que você seja um William Bonner da vida, e que não é o caso. Não é, se você for ver o salário do jornalista. Eu não queria, minha filha é jornalista cultural, e eu falava, não, Bruna, não vai fazer jornalismo, porque é sofrido. Assim, então, se você quer ser jornalista, tem que ser por amor. Tem que ser porque você realmente gosta, porque você não vai ter final de semana, você não vai ter feriado, você não vai ter Natal, você não vai ter Ano Novo, ainda mais se for no esporte, aí é que não tem mesmo final de semana, não, entendeu? Então, assim, você tem que fazer porque realmente você está predestinado, porque você gosta, e a dica que eu dou é a pessoa estudar. Não basta só a faculdade. Eu saí da faculdade sem saber muito. Então, não basta só a faculdade, você tem que se especializar, você tem que procurar a internet, você tem que correr atrás. Hoje em dia, a internet não tem como escapar. Você tem que nem eu no esporte, eu não fiz uma faculdade de educação física, quase fiz, mas eu não fiz a faculdade, mas eu procurei fazer cursos, eu conversei com técnicos, eu conversei com atletas, eu estudei a respeito para poder entregar um trabalho com excelência, exatamente, né? Então, acho que você não pode ficar só contando com aquela faculdade ou com aquilo, não. Você tem que ir além. E fala um pouquinho sobre a arena esportiva.
Eu faço com a minha outra amiga de faculdade também, a Luciana Julião. Ela já tinha esse projeto no YouTube, que ela fazia com uma outra jornalista. E aí essa outra jornalista saiu. Quando eu saí da TV Tribuna, em 2021, final de 2021, ela falou, Van, quer embarcar comigo nessa? Vamos. Eu falei assim, eu vou, porque eu não vou ficar longe do jornalismo esportivo, porque é o que eu amo, né? É o que eu me identifico. É o que eu gosto e que eu sinto que eu nasci para fazer. E aí a gente tem esse programa agora, além do YouTube, ele tem na rádio Santa Cecília FM, que é 107,7, toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite. E são duas mulheres, duas jornalistas falando sobre esporte. A gente fez questão disso e a gente procura não falar de futebol, a gente abre a casa para outras modalidades. Sim, sim. Então, e é fantástico, a gente se diverte muito, a gente briga, a gente discute, a gente ri. E é muito divertido. Então, eu adoro. Quem estiver sentindo saudade da Van aí na TV, ela está no rádio aí, para quem não sabe, tá? No rádio, siga a gente no Arena Esportiva 107.7 e é transmitido no YouTube também, do Arena Esportiva 107.7 aí, para matar a saudade. Bom, nós vamos mudar agora um pouquinho de assunto, né? A Van aqui está para nos incentivar, estimular, dar uma palavra de conforto que muitas vezes a gente precisa. E nós vamos falar um pouquinho do ano de 2020. Ela aqui vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Pois é, o 2020... dia 19 de julho de 2020, assistindo série aqui em casa com a minha filha, fui do nada tocar assim no seio, senti um nódulo, e aí eu fui diagnosticada, né, fui no médico, tudo mais, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E para mim foi um baque muito grande, porque exatamente naquela semana, estava completando 10 anos que a minha mãe havia falecido de câncer de mama. Então a minha mãe teve um tipo de câncer de mama diferente do meu, que é o tumor de Paget, que ela teve, que é o que a atriz Patrícia Pilar teve, inclusive começa no bico do seio, começou com uma coceira, eu faço questão de falar, porque é para alertar todas as mulheres, e homens também podem ter câncer de mama, começou coçando o bico do seio, ela achou que fosse uma alergia, então ela tratou como uma alergia, e por isso que demorou tanto para descobrir. Aí quando ela descobriu, já estava no estágio bem avançado. Ela descobriu em 2007 e faleceu em 2010. E aí, em 16 de julho de 2010. E justamente naquela semana, 19 de julho, eu descobri, mas aí quando o médico deu a notícia, aquele baque, né? Desmorona, né? Porque a palavra câncer é uma palavra muito forte. Eu me lembro da minha avó falando, não falando no câncer, falando aquela doença, que as pessoas parece que têm medo, né, de falar e atrair a doença. E aí eu tive que encarar, claro, que eu pensei em morte. Óbvio que eu entrei em depressão, claro que eu fiquei triste, passam 500 mil coisas da cabeça. Quando eu descobri, eu estava com 50 anos de idade, e eu falei, não, ainda sou muito nova, tenho muito para viver. E eu, na época, apresentava o Tribuna Esporte, que é um programa, né, ao meio-dia e pouco, sobre esportes, e aí eu tive que me ausentar para fazer uma mastectomia, né, tirar o ET, que eu brincava, e fazer a reconstrução, e eu fiz questão com uma figura pública, né, com uma jornalista, poxa vida, de falar para as pessoas, olha, eu estou me ausentando porque eu fui diagnosticada com câncer de mama, vou fazer uma cirurgia e tal. E aí depois voltei, enfim, mas eu acho que é uma missão, foi o meu papel mesmo de poder estar alertando. Até hoje, as pessoas escrevem para mim, para um perfil que eu tenho, o Patricinha Casca Grossa, que eu falo sobre o câncer e tal, e as pessoas escrevem falando como foi importante eu ter comentado, assim, falado sobre a doença, porque as pessoas têm muito medo mesmo de sofrer preconceito, porque sofre, viu? Sim. Sofre preconceito. O paciente oncológico, a pessoa quando fala que está com câncer, ela tem vários medos. Ela não deveria lidar com esse tipo de medo, mas ela sofre preconceito também, de certa forma, da sociedade. Porque, às vezes, a pessoa, sem querer, olha para ela, tipo assim, ai, coitada, vai morrer. E, sabe, esse tipo de coisa. Será que ela vai ser capaz de trabalhar? Ela não vai ser capaz de trabalhar, ela não vai, entendeu? Hoje eu ainda estou em tratamento de câncer de mama e eu trabalho, não parei, eu treino, sou ativa. E no ano passado, em 2023, eu descobri o câncer da tireoide. Mais um desafio. Tô aqui faço questão de mostrar a minha cicatriz. Eu amo as minhas cicatrizes, porque eu acho que é sinal de vitória.
e fui diagnosticada com câncer da tireoide numa ida da endocrinologista. Eu faço questão também de estar alertando. É muito importante você estar indo sempre nos seus médicos. E a endócrino falou, olha, tem algumas coisas, assim, um nódulo no teu pescoço. É normal, tá? Muita gente tem colar de pérolas e não é nada. Mas aí, quando a gente foi fazer, eu falei assim, não. O meu caso era câncer de mama. Era carcinoma, E aí eu tive que tirar. E é isso, eu tomo medicamento, o meu tratamento não foi químio nem rádio, porque o meu é o câncer de hormonal, que dá em muita mulher quando está entrando na menopausa, que é os nossos hormônios, né, montanha-russa. E aí eu já tinha essa predisposição genética, e aí acabou acontecendo, e viram que o caso de fazer a quimioterapia e rádio, que nem a minha mãe fez, não seria tão eficiente no meu caso, porque eu aprendi que cada câncer é cada caso é um caso, e aí eu tomo como se fosse uma químio oral. Então, toda noite eu tomo o meu remédio letrozol, que dá, sim, vários efeitos colaterais. Não tem jeito, dá. Tem dias que eu tô péssima, tem dias que dói tudo, enfim. Mas faz parte do tratamento, e o importante é que eu tô viva. E o meu tratamento é no mínimo de 5 a 10 anos. Então, ainda tem um longo caminho pela frente, porque eu comecei o tratamento mesmo em 2021. Então, mas o que importa é que eu tô aqui, ó. Firme, forte, feliz. Graças a Deus. Nossa. Gente, eu até queria abrir um espaço aqui, Luan. Se você, de repente, quiser conversar com a Van, né? Você tiver o problema, o câncer, não tiver com quem, de repente, desabafar, uma pessoa que está passando pelas mesmas situações, e ter uma pessoa, né, para te, de repente, orientar, te dar um apoio, incentivar, que a gente precisa muito disso, muito, né? Às vezes uma palavra que você ouve naquele dia faz toda a diferença para mudar o teu sentimento, a tua emoção. Então, eu creio, né, que se as pessoas quiserem entrar em contato com a Pode, à vontade. pedir algum conselho, ela está à disposição para ajudar. Com o maior prazer, porque como eu te falei, eu acho que é uma missão, né? Nada por acaso, eu acredito nessa vida. As pessoas sempre me perguntaram, você perguntou o porquê? Não perguntei o porquê, mas o pra quê? É que é tão automático porquê comigo, né? Não, porque já tinha acontecido isso com a minha mãe, então eu acho que o porquê eu perguntei na vez dela. Já sabia, na verdade, né? Então assim, eu acho que é tudo um aprendizado. Então eu tenho o Patricinha Casca Grossa, eu ainda tenho, e muitas vezes as pessoas me mandam um recado e eu respondo falando a respeito, de uma força, porque uma coisa, se você estiver passando por isso, alguém que você conheça, da tua família, não é só o paciente que é diagnosticado com câncer que fica doente, a família inteira fica doente e precisa de ajuda. E o paciente, a gente precisa de um apoio, seja da família, seja de amigo, seja de um psiquiatra, de um psicólogo. Eu vou em psiquiatra, eu tomo medicamento porque eu entrei em depressão. É mais uma coisa, uma bandeira que eu levanto, que as pessoas têm muito preconceito em relação, né, a ir ao psiquiatra, ao tomar medicamento. Gente, é uma questão química que falta no organismo, como tem remédio para dor de barriga, dor de cabeça, você toma um remédio também, psiquiatra, e se eu soubesse eu teria ido muito antes. Não deixe no psiquiatra, porque você precisa de tudo quanto é apoio, né? É uma doença que hoje eu tô bem, tô aqui, né? Eu tirei, tem alto e baixo, mas toda vez que você vai fazer uma nova mamografia, porque eu tenho que ficar acompanhando, sempre fica aquela... E agora? Será que apareceu alguma coisa? Ninguém está livre, né? Ninguém está livre disso. Então a gente fica com aquela nuvenzinha na nossa cabeça. Então é muito pesado você ficar com essa nuvem. E quando a gente está com a mente pesada, né, com essa nuvenzinha, acaba que todo o corpo reflete, né, adoece. É por aí mesmo. Sim. É uma questão de energia mesmo. Então, eu entendo. Eu tenho vários grupos de amigas pacientes oncológicas. Eu brinco que são irmãs de peito, mas todas comentam sobre isso, que convivem com essa nuvem. Então, é uma coisa que eu sei que eu vou conviver o resto da minha vida. Mas faz parte. O importante é que eu estou aqui lutando. Sim, sempre cuidando, né? É claro.
fazendo os exames, indo no médico. É isso, estou fazendo a minha lição de casa. Tá certinho. Vamos lá agora para uma pergunta mais light. Quais são seus sonhos, seus projetos para a vida, para o profissional? Quais são seus... Eu já sonhei com tanta coisa, eu já quis ser tanta coisa, eu já me vi tanta coisa, mas agora, vamos dizer assim, vamos dizer, um desses sonhos eu estou realizando, porque depois de tanto entrevistar atletas da vida inteira, eu sempre quis ser uma atleta. E hoje eu sou uma atleta de canoa havaiana, 50 a mais, com muito orgulho. Aí eu tenho a minha equipe das minhas meninas lindas, que é a Marcinha, a Márcia Serra, a Priscila, que é uma sobrevivente de câncer de mama como eu. Aí tem a Andréia, tem a Mônica, tem a Silvia e o meu técnico, Marinho Cavaco, que sempre dá muita força pra gente. Eu tenho até depois do câncer, eu fiz um remo e a flor de lótus, porque o esporte, ele também me salvou, sabe? Ele me tirou muito da depressão. Então o esporte, a canoagem, né? Eu devo muito. E a flor de lótus, para quem não sabe, ela nasce da lama ali do lodo e ela consegue, né? Com toda a beleza florescer. Então isso para mim representa muito. Então a questão a canoagem me ajudou muito nessa luta contra o câncer de mama. E então hoje eu sou uma atleta, eu faço competições, eu participo de competições, não importa o lugar, tá, gente? O importante é que a gente está participando. Então esse é um sonho. Outro sonho que eu até tinha brincado com você, eu sou preguiçosa, cheguei a essa conclusão, que é um problema. Eu tenho um sonho, escrever um livro. E aí, quem sabe, um livro sobre a Patricinha, a casca grossa, quer dizer, contando sobre a luta do câncer de mama, que eu acho que é uma maneira de poder estar ajudando outras pessoas. Onde eu tenho que vencer a minha preguiça e arrumar um tempo, porque a minha filha fala que 500 mil coisas ao mesmo tempo, e é verdade. E, sem nenhuma pressão, eu quero ser avó. Bruna, não estou pressionando nada. Nicolas, não estou pressionando nada, que é o marido da minha filha. Tudo bem, eu posso esperar uns 2 anos, tá? Vamos ver, né? Eu quero ser daqui a pouco a gente já vai ver o post lá. Eu já tenho eu tenho um sobrinho de 10 anos, né? O filho do meu irmão, que eu sou apaixonada pelo Bernardo. Eu choro quando eu fico muito tempo sem ver. Eu sou alucinada pelo B, ele é muito carinhoso, um garoto muito especial. Mas eu também quero ser avó, né? Então eu brinco, tia-avó é muito pesado. Primeiro que eu não sou tia-avó, eu sou tia. Porque meu irmão é 20 anos mais novo do que eu. Então eu sou tia, mas as pessoas brincam, tia-avó. Não, sou tia. Mas mimo como avó. Ai, meu Deus, esse bebezinho quando chegar, meu Deus, nossa. Bruna, toma cuidado com essa avó, porque ela vai estragar o bebê. Boa. E aí está aí entre os meus sonhos, é continuar remando, continuar aí a minha família linda, né? E quem sabe aí escrever um livro. Continuar vivendo. Acho que é como que era? Plantar uma árvore, escrever um livro, e o outro eu não lembro agora. Seu filho? Não lembro. Eu sei que tinha plantar a árvore, que eu já vi ali, gente, que vai sair, tá? Vai sair. A árvore. E o livro, vamos esperar. Mas eu acho que vai sair esse livro também. Eu acho que eu tenho que me aposentar primeiro, né? Se eu esperar a aposentadoria, ferrou, porque vai demorar. Pela idade, daqui a 8 anos. Não, eu vou arrumar um jeito de começar a escrever. Eu cheguei a começar a escrever, mas aí eu falei, mas vai sair. Mas eu acho que se você sentar ali, se concentrar e vir, assim, porque para quem escreve tem que ter uma inspiração, às vezes você sente e vai. Então, mas sabe que às vezes eu começo a escrever, eu começo a chorar muito, né? Lembrança. Mas não é de tristeza, é de emoção, né? Mesmo, das lembranças. Aí eu começo a chorar e tudo mais, e então, mas vai sair. Eu prometo. Bom, gente, assim, eu ficaria aqui com a Van conversando a tarde inteira. Ela é uma pessoa que tem muito a dizer para nós, tem muito a ensinar, tá? Infelizmente, nós vamos ficando por aqui, mas é claro que a gente não pode deixar de pedir aquela mensagem, tá? Para vocês que estão aí nos assistindo. Eu queria, Van, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão precisando, né, de um carinho, um apoio, um estímulo, um incentivo, para se cuidarem, né? O que você poderia dizer para essas mulheres? Vou dizer 2 coisas. Uma das coisas em relação a quem receber a notícia do câncer.
calma, respira. Cada caso é um caso, cada paciente é de um jeito, eu aprendi que cada câncer é um câncer, é diferente do outro, mesmo sendo câncer de mama, veja bem, da minha mãe era diferente do meu, então quer dizer, cada situação. E hoje em dia a medicina evoluiu muito, então você tem que ir no médico. Não tem, eu vejo que muita mulher tem medo de ir no médico para não receber notícia negativa, e aí que você se engana. Você tem que ir no médico, porque quanto antes você for e descobrir alguma coisa, mais chance de cura, entendeu? Dependendo do caso, 99% de chance de cura. Então, não espere, não tenha medo da notícia ruim, não tenha medo. Sabe, acho que tenha fé, acredite, tenha foco, se cuide. Ninguém é mais importante no mundo do que você. Você tem que se amar. E você se amar é você se cuidar. Tem horas que você vai ter que falar não. Vai ter que falar não para quem você ama. Mas você é mais importante. Você tem que se amar. Porque a vida sem você, como é que vai ser? Não, não pode. Você ainda tem muito para viver, você ainda tem muito para dar. Mulher, acredite, sabe? Acredite, a gente tem um poder e uma força que às vezes a gente descobre e não sabe de onde. E você tem essa força aí dentro de você, eu tenho certeza. Bom, gente, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por essa chance, essa oportunidade de estar aqui com você e aprender muito. Sempre. Eu vou depois explorar um pouquinho aqui sobre o jornalismo. Tô brincando, gente. Obrigada para vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau.